a Deus, a paz do Senhor, queridos. Diferente tudo isso, né? Modificações que a gente está tendo que fazer para atender tanto aqueles que estão nos assistindo em casa, como vocês que estão nos prestigiando ao vivo. Então, aquela parte toda que ficou passando é o que estava mostrando enquanto os diáconos estavam recolhendo os dízimos e ofertas para aqueles que nos acompanham em casa, tá bom? Então, um pouquinho diferente, nossos cultos vão ser cultos assim, por enquanto. Oro que seja cada vez melhor, ou seja, eles vão liberando a gente cada vez mais para ter mais pessoas e restringir um pouco menos o que está sendo restringido agora, que é a nossa liberdade de ir e vir, tudo diferente, né? Mas é parte daquilo que está sendo colocado e a gente quer seguir, ser exemplo. Para vocês que nos assistem em casa, eu sei que encorajei vários de vocês a ficarem em casa devido à idade, crianças, porque nesse momento não estamos tendo classe para as crianças, somente no Zoom. Não se esqueça de hoje à tarde já começar a colocar os seus filhos em conexão com a igreja, com os ensinos que estão sendo feitos. Entre em contato aí através da página da igreja, através do telefone, para ter mais detalhes se você ainda não está sabendo. Nós anunciamos isso na semana passada, queríamos começar hoje as classes para as crianças Zoom. Tá bom? Para quem está entrando agora nesse canal do YouTube, assistindo essa mensagem, bem-vindo. Meu nome é Max Souza, sou pastor da igreja MP Church e é um prazer poder falar com vocês hoje. Nós estamos numa série da igreja, numa série sobre família, a série chamada Família Imperfeita. Eu sei que esse nome choca a princípio quando a gente ouve a família imperfeita e muita gente diz, minha família não é imperfeita. Só de você ter falado isso já é. Né? Porque mostra que você é orgulhoso, que você tem aí alguns ressentimentos dentro de você. Porque somos pessoas imperfeitas, temos famílias imperfeitas. E pelo fato de termos famílias imperfeitas, não significa que ela não pode ser uma família incrível. Lembra da mensagem da semana passada? Se você ainda não assistiu, nós podemos ter famílias incríveis, embora elas são imperfeitas. E na sexta-feira, como complemento da mensagem, eu trouxe uma outra parte muito importante, porque eu trouxe no domingo 3 características de famílias incríveis. E na sexta-feira passada, está disponível também na nossa YouTube, também estará disponível no YouTube, mas já está disponível no nosso Facebook, mesmo que você não assistiu ao vivo essa mensagem que eu falo, que famílias incríveis promovem o crescimento. Então não perca, não deixe de assistir. Durante essa série, o nosso objetivo, queridos, é focar nos membros da família. E eu quero ser muito sensível aqui, a você que nos assiste, a você que está presente, porque quando a gente fala de família, muita gente assim acha que a gente como igreja está o excluindo. Por quê? Eu não tenho famílias, eu já tive família, ou eu não penso em ter família, então essa mensagem não é para mim. Bem, isso não é bem verdade. De alguma forma você foi parte, ou ainda é parte de uma família, porque você nasceu de alguém, né? Alguém aqui é de chocadeira? Não, né? Ninguém, né? Então você veio de alguma família, você é parte de uma família. E se não, pastor, eu não tenho, eu vim nesse mundo, eu não sei de onde eu sou, assim, minha origem, né? Eu fui, digamos, sei lá, uma história, alguém foi adotado e os pais que os adotaram já faleceram, a pessoa não tem irmãos, e você, olha, eu sou sozinho no mundo. Corra para uma igreja. Vamos dizer para essa pessoa, bem, para ela ouvir em casa, corra para uma igreja. Porque a igreja é uma família, amém? Então, os princípios que eu estou falando se aplicam tanto na família tradicional, pai, mãe, filhos, como você ser filho, como você está ainda só casal. Tudo que estamos falando aqui são princípios que você pode e deve colocar em prática na sua família. Nosso objetivo é falar sobre família, porque tendo famílias fortes, teremos igrejas fortes, teremos uma sociedade forte e teremos um país. Esse país precisa muito que as famílias sejam reestruturadas. Esse país está precisando muito das nossas orações, dos nossos exemplos como bons cidadãos e com boas famílias. Quantos podem dizer amém? Nós precisamos de ter boas famílias. E durante essa série nós vamos focar em vários membros da família. Na semana passada eu falei de família de forma geral. Então nós falamos no conceito geral de família, e embora nossas famílias são imperfeitas, nós podemos ter famílias incríveis. Hoje nós queremos especificamente focar em um membro da família, porque esse membro da família que eu vou falar hoje, ele é muito importante. E claro, nesse momento eu estou falando de família tradicional, de famílias de pai, mãe e possivelmente filhos. Esse membro é tão importante que existe um ditado que diz que ele é o pescoço. Quantos sabem o que eu estou falando? Não pescoço no sentido ruim, vocês são maldosos. Pescoço no sentido bom. A Bíblia diz que o homem é a cabeça,
Mas há um ditado que diz que a mulher é o pescoço. Ou seja, você já viu alguém, e para quem está em casa aí, tente imaginar isso, tentando ir para cá e o pescoço vira para cá e a pessoa continua. Não tem jeito, né? Você tem que seguir onde o pescoço determinou que você deve ir. E por isso eu falo que as mulheres, vocês são chaves, amém? Se o seu marido está dando cabeçada, em paredes, ilustração, parte do problema também inclui você, amém? Não tive um amém muito forte das mulheres agora, amém? Porque as mulheres precisam entender o papel delas, e o que eu vou falar hoje, vocês vão entender como é importante isso. Deus deu a vocês uma capacidade tremenda. Eu digo, isso lá em casa, claro, vivo com 3 e se eu no céu apanho, vocês mulheres já dominam o mundo. Eu não gosto dessa ideia, vocês vão dominar o mundo, vocês já dominam o mundo, só que muitas não sabem, amém? Vocês já dominam o mundo, só que muitas ainda não descobriram isso. A mulher tem o poder de influência, a mulher tem o poder de fazer várias coisas. E se eu pudesse dar uma característica hoje, que eu vou falar sobre isso, forte, que é claro, poderia tirar inúmeras características de vocês mulheres, de vocês mães, de vocês esposas, de vocês cidadãs. Mas tem uma característica que me marca, que me chama a atenção de vocês, que é ousadia. Diga comigo, ousadia. A palavra ousadia, no sentido que eu estou trazendo, é ter coragem, é agir, é abraçar-se a algo, é empreender. Não existe ninguém igual a vocês no mundo. Homem não pode ser igual a vocês, jamais. Vocês são valentes, são guerreiras, são empreendedoras, são corajosas. Tem realmente algo sobrenatural da parte de Deus que foi colocado sobre vocês, que não está sobre nós, homens. Falei, vocês deviam ter aplaudido agora. Era a hora de vocês aplaudirem. Nós temos várias características boas que talvez vocês não tenham, né? Ou possivelmente não têm, porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus, homens e mulheres. Mas eu gostaria de muito ter essa ousadia, essa coragem que vocês têm. Vocês, mulheres, quando colocam algo no coração, vocês vão até conseguir. Vocês são determinadas, confiantes, corajosas, vocês são ousadas. Deixa-me contar uma história para vocês, é quase que uma confissão. E geralmente a gente não deve fazer confissões em púlpito, né? Mas eu tenho que fazer. Eu tenho que honrar a quem merece honra. Se eu estou onde eu estou hoje, se eu estou no país, se eu estou na igreja, se eu estou na posição que eu estou hoje, foi por causa da ousadia de uma mulher. E claro, poderia ter sido minha mãe. Há muitas mães que têm tido ousadia e direcionado seus filhos para o bom caminho, mas Deus escolheu que fosse uma outra mulher. E eu falo da minha esposa. É por ela que eu estou aqui hoje. Porque se dependesse de mim anos atrás, eu tinha ido embora para o Brasil. Eu tinha determinado que eu tinha que ir embora, eu já estava pronto para ir embora. E a ousadia, a coragem, a fé, a garra, aquilo que eu acabei de dizer, quando coloca uma coisa na cabeça, no coração, fica firme nisso e diz, não, nós vamos ficar nessa nação, nós vamos ser abençoados aqui. Só para vocês entenderem, contextualizar, meu irmão tinha tido um acidente terrível no Brasil, e quem conheceu meu irmão sabe que até hoje, por causa desse acidente, ele está numa cadeira de rodas. Meu irmão caçula, minha mãe viveram um momento muito difícil, de uma possibilidade de perda de um filho, e naquela ocasião eu determinei que eu deveria voltar. Eu disse, estou voltando, disse para minha mãe, casado, mas ainda debaixo das asas da mamãe, não entendendo a minha responsabilidade, e minha esposa, não, nós não vamos voltar. Mulheres, de vez em quando você tem que olhar nos olhos do seu esposo e dizer não. Quantos podem dizer amém? Nós não vamos, e não por um capricho seu, mas por uma ousadia dada por Deus, porque você sabe o que é melhor para a sua família. E naquele momento, ela disse não, e Deus vai nos abençoar aqui. Resumindo a história, eu não tenho tempo, a mensagem tem que ser em 30 minutos. Ela disse, nós vamos ficar e Deus vai nos abençoar aqui. Foi ela que inscreveu na loteria do Green Card. Foi ela que creu até o fim que Deus iria nos abençoar. E pela fé, pela coragem, ousadia dela, nós fomos abençoados, ficamos aqui. Amém? Eu estava entregando pizza uma vez, e ela num desses cultos, que mulher vem mais no culto do que homem. Eu não queria que isso fosse verdade, mas é. Ela num culto, e o pastor Fernando chegou nela e disse assim, estou pensando em chamar o Max para ser líder dos jovens da igreja. O que você acha? Ela disse, ele vai amar, ele está doido para isso.
Mentira santa. Eu não queria, eu queria ganhar dinheiro e ir embora desse país. Mas ela disse, ele quer, ele sonha, pastor, ele pede isso todo dia. E ele chegou em mim e falou, Cris, me disse que você quer se tornar líder dos jovens. Eu? Mulher, seja sábia. Resumindo a história, me tornei líder de jovens da igreja, na ocasião, sob a supervisão de um homem de Deus que eu amo muito, Alexandre Mota, que está no Brasil, somos amigos, me ajudou muito no primeiro ano de liderança. Você sempre tem que estar debaixo da liderança de alguém, se você quiser que Deus trabalhe na sua vida, no seu ministério. E, resumindo a história, isso deu nisso. Estou aqui hoje, vocês têm que me aguentar. Pastor da igreja, amém? Ousadia de uma mulher. A ousadia é chave na casa, no lar. Nós estamos falando de famílias imperfeitas. Nós precisamos de entender que Deus deu algo a vocês, mulheres, muito importante: ousadia, coragem, intrepidez. E até mesmo no conceito de termos família como temos hoje, duas filhas lindas, foi por causa da ousadia dela, a coragem dela, a fé dela, que nós temos hoje duas lindas filhas. Então vocês, mulheres, são chaves. É muito importante, nunca duvide da ousadia e obediência de uma pessoa. Nunca duvide da ousadia e obediência. E falando em obediência, eu quero falar na sexta-feira sobre obediência e vontade de Deus. É complemento a essa mensagem, você não pode perder sexta-feira. Continuarei essa mensagem, vou falar sobre obediência e vou falar sobre a vontade de Deus para as nossas vidas. Não perca, vai ser tremendo. Hoje o tema da minha mensagem é o tipo de ousadia que ativa promessas. Eu vou ser bem rápido, vou pregar em 15 minutos, vocês vão ficar impressionados como eu vou conseguir. I doubt it. Vamos tentar. Então vamos lá. O tipo de ousadia que ativa promessas. Embora a ousadia é muito importante, a ousadia é chave no lar, e vocês mulheres têm isso em peso. Não que os homens não sejam ousados, mas vocês, Deus deu essa característica para vocês. A ousadia, quando ela é fora da vontade de Deus, ela pode ser perigosa. A ousadia fora da vontade de Deus é perigosa. Você provavelmente conhece a história de uma mulher chamada Sarai, na ocasião, não Sara, Sarai, esposa de um homem chamado Abrão, não Abraão, como nós muitas vezes o conhecemos, que teve ousadia, mas não a ousadia que eu quero frisar nessa manhã. A história está em Gênesis capítulo 16, verso 1 a 4. Diz aí, ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Eu tenho que ser sensível que há várias pessoas, talvez vindo por esse canal a convite, ou com esses shares do Facebook, pessoas da família sua estão assistindo, não estão entendendo que cultura é essa, o que isso que está acontecendo aqui. E é claro que isso não é algo prático para os nossos dias, não é algo que nós fazemos nos nossos dias. Onde já se viu as mulheres, pensar nessa ideia de dar o seu esposo a uma outra mulher para que ela tenha filhos com essa mulher e esses filhos sejam chamados seus. O que você fazia? Pastor, já tinha matado ela, já estava presa, já tinha descido realmente o cacete em todo mundo, quebrado o barraco, não é verdade? Não, mulheres não fazem isso. Não, mas é verdade. A gente jamais, na nossa cultura, e eu falo do homem também, você jamais aceitaria isso. Não é algo para nós, para os nossos dias, mas era comum naquela época. Os senhores, aqueles que eram os mais providos de bens, geralmente tinham escravos, pessoas que os serviam. E, claro, até mesmo na história de Abraão tem essa história, que ele esperando um descendente, não tendo esse descendente, cogitou a possibilidade que um dos seus escravos, que um dos seus servos, seria o seu descendente. E você também tem essa história na Bíblia. Então era comum, esses servos serviam, estavam ali para serem usados pelos seus senhores.
E era comum quando uma senhora, a dona da casa, aquela que era a matriarca, mesmo não sendo mãe, mas no sentido de dona de tudo, não podia ter filho, ela usava uma das suas servas e dava ao seu esposo. E esse seu esposo tinha um filho ou uma filha com essa pessoa, e esse filho era filho herdeiro da dona da casa. Claro que algo não muito comum para os nossos dias, mas não há dúvida que precisa de ousadia para isso. Quantos concordam comigo? Precisa de coragem, você precisa de intrepidez. Então ela foi ousada, ela tentou resolver o problema da infertilidade e da idade avançada deles, quando Deus promete a eles, e essa história é uma história bem conhecida, eles tinham 90 e 80 anos. Irmãos, é sobrenatural a história ali, realmente. Eles viviam mais do que a gente, claro, 120, 140, 160 anos, mas mesmo assim, hoje na nossa geração, que segundo as estatísticas, 72, 80 anos de idade, pessoa com 40 anos, 40 e poucos, já é muito difícil a fertilidade. Eu passei por isso, eu sei como é isso. Então, é a nossa realidade, mas naquela cultura, também com 80, 90 anos, já tinha passado há muito tempo períodos de fertilidade e possibilidade. Então, ouvir uma promessa de Deus nesse sentido, e eu quero aqui que você imagine as promessas de Deus para a sua vida, porque o tema dessa mensagem é o tipo de ousadia que ativa as promessas. Quantos têm promessas de Deus na sua vida? Você tem promessa? E às vezes as promessas são muito grandes, e você pensa assim, uau, Deus prometeu algo para mim, o pastor acabou de falar de documentos, e Deus tem uma promessa para mim nisso. Deus falou que eu vou ser abençoado nessa nação. E quantos receberam já essa palavra? Diga amém. Amém. Talvez como Sara, você também pensa assim, uau, Deus prometeu. Mas o gigante, a dificuldade, a muralha que está diante de mim é muito grande. No caso dela, a infertilidade, a idade e tudo mais. E o que ela pensou? Sou uma mulher ousada, uma mulher determinada, eu vou resolver essa situação. Eu vou dar uma mãozinha para Deus. E ela usou a serva, que era uma prática comum, queridos. Preste atenção no que eu estou falando. O que ela está fazendo aqui, o que ela fez, não era nada incomum, era algo que qualquer pessoa poderia fazer. Mas diga, agora já que eu posso dizer isso, você que está em casa não pode, vire para a pessoa que está do teu lado, que veio com você, e diga assim, mas você não é qualquer um. Nós que somos do Senhor, temos uma lei diferente que opera em nós. E a lei é a obediência, é a vontade absoluta de Deus para nós. Não é a nossa vontade, não é do nosso jeito. A ousadia dela, como a gente vai ver, custou caro. Embora foi um movimento ousado, ela desobedeceu a Deus. Deus tinha dito para Abraão, através daqueles 3 servos, que Sarai iria lhe dar um filho. Deus claramente estava dizendo que era ela, não era essa cultura que tinha na época de dar uma serva, senão Deus tinha dito. Deus não é Deus de confusão, quantos podem dizer amém? Deus é um Deus claro, Deus é um Deus específico, quando Deus te fala algo não há dúvidas. Então Sarai tentou resolver, tentou dar uma mãozinha, e isso causou um problema. Quantas vezes a gente faz exatamente assim? A gente tenta ajudar Deus, a gente tenta resolver, e sabe o que acontece, queridos? Você que está em casa, a gente gera Ismaéis em nossas vidas. Há filhos, né, no contexto aqui, a ideia do filho, coisas que vieram para nossas vidas, eu não estou chamando que filhos são coisas, mas vocês vão entender agora, que foram gerados pela força do nosso braço, e não pela vontade de Deus. Às vezes é uma compra indevida, às vezes é uma mudança para um lugar onde Deus não tinha para você. E aí o que acontece? Na ocasião, Deus tinha te dito que ia te abençoar, ia até te levar para uma nova nação, para um novo lugar, e te dizer, amém, eu recebo essa palavra. Mas Deus está tardando. Deixa eu dar uma mãozinha para ele, deixa eu comprar a passagem, deixa eu comprar o negócio, deixa eu comprar o carro. Quantos sabem o que eu estou falando? E geralmente depois de um tempo você fala, uau, que problema que eu gerei na minha vida, que dificuldade que eu gerei na minha vida. A ousadia e desobediência de Sarai gerou um problema enorme, e geralmente ousadia fora da vontade de Deus geram problemas enormes. Quantos podem dizer amém? Gênesis 17, verso 19, eu tenho projetado para vocês. E disse Deus, na verdade Sarai, tua mulher, te dará à luz a um filho. Olha, Deus é tão misericordioso que ele volta depois e diz assim, olha, não é assim, eu tenho uma promessa para vocês. E você chamará o seu nome
Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Deus é tão maravilhoso, que mesmo Sarai, mesmo Sara desobedecendo e dando a sua serva Agar para ter um filho, que na ocasião é chamado de Ismael, o que acontece? Deus entra, abençoa ainda aquele casal e dá a eles o filho da promessa, que é Isaque, que mais tarde vem a ser o pai de Jacó, que mais tarde se torna Israel, que é o grande patriarca, né? Aquele que gerou a nação de Israel. Deus é maravilhoso, e a gente poderia terminar essa história dizendo assim, e eles foram felizes para sempre, porque quando Deus entra, né, em nossas vidas, tudo se resolve, em parte sim, mas sabe uma coisa? Deus nos deu livre-arbítrio, e nós podemos escolher qualquer coisa, mas não podemos escolher as consequências dessas coisas que escolhemos. Eles escolheram, Abraão aceitou, Sara aceitou na ocasião, Ismael nasceu, Deus é tão misericordioso que ele vem, acaba dando o filho da promessa, porque ele tinha um plano de salvação para a eternidade, e vocês vão ver o link de 2 pessoas daqui a pouco, e o Ismael continua, queridos, ele não foi morto. E sabe o que aconteceu? Eu tenho rapidinho projetado para vocês, Salmo 83, esse é só um dos textos que mostra isso. Salmo 83, versos 5 e 6. Com uma mente eles conspiram junto. Eles quem? Formam alianças contra vocês. As tendas de Edom, que também é uma descendência do povo de Abraão, e os ismaelitas, de Moabe e de Agritas. Queridos, a decisão, a ousadia, a desobediência de Sara gerou um problema que está refletindo até mesmo nos dias de hoje. A desunião, a guerra, que muitas vezes você vê em vários países, principalmente no Oriente Médio, é fruto dessa ousadia fora da vontade de Deus. Então, embora eu estou falando com vocês, mulheres, e claro, se aplica a nós, homens, ousadia é importante em vários, às vezes a gente está muito parado, a gente precisa ser ousado, a gente precisa se atrever e fazer algo, muitas vezes essa ousadia precisa estar dosada na vontade de Deus. Por quê? Ousadia fora da vontade de Deus, eu tenho projetado para vocês, atrapalha as promessas, interrompe as promessas de Deus para a sua vida. O que nós precisamos então? Nós precisamos de ousadia dentro da vontade de Deus, e é por isso que a mensagem de sexta-feira vai complementar essa. Você precisa entrar, pastor, como é que eu sei a vontade de Deus para a minha vida? Quase perguntaram essa pergunta agora, fizeram essa pergunta agora, fizeram, né? Sexta-feira eu te respondo. Vai lá que eu vou te responder. Como saber a vontade de Deus para a minha vida? Ousadia dentro da vontade de Deus é totalmente diferente, queridos. Vamos dar uma olhada numa outra mulher, já que hoje estamos focando em mulher. Lucas capítulo 1, versos 31 a 35, essa mulher, deixa eu só contextualizar para vocês antes da gente ler. Ela era jovem, desculpa te falar isso, mas você vai ter que entender. Ela era mulher, essa pessoa aí era uma mulher, né? Pastor, o que tem isso? É machista? Não. Na sociedade que ela vivia, isso era um problema. Até Jesus vir, as mulheres não tinham lugar na sociedade. Então, mulher, jovem, e desculpa te falar também, isso não é um problema, mas era na época, pobre. Então, mulher, jovem e pobre, naquela ocasião, alguém desqualificado para qualquer tarefa relevante. Quanto mais a tarefa, o papel mais importante da humanidade. Mas sabe uma coisa? Deus não olha aquilo que somos, Deus vê o coração. Deus te qualifica pelo coração. Deus te qualifica por aquilo que você é. Então vamos lá ler a história dessa mulher que, aos olhos de Deus, é agraciada, é maravilhosa. Você vai, disse o anjo para ela, dar à luz a um filho e você deve chamá-lo de Jesus. Você sabe de quem eu já estou falando, né? Ele será grande e será chamado o Filho do Deus Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Quem é Davi? Davi é descendente de Israel, é a nação de Israel. Olha lá o link com a parte de bênçãos que foi na vida de Abraão e de Sara, não Ismael, mas de Israel. Para sempre o seu reino nunca terminará. Como será isso? Maria perguntou ao anjo. Desde que sou virgem.
O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá. Assim o santo que irá nascer de ti será chamado Filho de Deus. Uau, que proposta para uma jovem, né, talvez sem condições de analisar o tamanho, a dimensão da proposta que lhe estava sendo feita. Há um porquê que nós colocamos o paralelo nessas duas mulheres hoje, Sarai e Maria. Uma tinha de tudo, tinha estrutura, tinha riqueza, tinha poder, tinha influência, tinha servas, mas tinha ousadia, mas não tinha obediência. A outra não tinha nada disso, era jovem, era pobre, era inexperiente, não tinha ninguém para servi-la, mas era obediente. Queria cumprir a vontade de Deus para ela, mesmo sabendo que isso ia custar muito para ela. Você acha que ela não parou para pensar? O que as pessoas vão pensar de mim se eu aparecer grávida, ainda sendo desposada do meu marido? Não casei, ele está fora, ele está trabalhando. Era muito comum naquela época um homem que estava noivo de uma jovem sair e preparar a casa, ganhar dinheiro, deixar tudo pronto. Uma lição para os homens, né? Às vezes a gente quer casar com dívida, não, a gente tem que preparar a casa para que as nossas mulheres não precisem de sofrer com a gente, né? Vamos sofrer juntos, né? A gente precisa de preparar. E naquela ocasião ele saiu, preparou tudo e depois voltaria para pegar Maria da casa do seu pai. E ela sabia disso. Ele não está aqui. Se eu ficar grávida agora e descobrirem que eu estou grávida, eu vou ser apedrejada, eu tive adultério, eu passei uma imagem ruim, eu vou desonrar o nome da minha família. E não só isso, meu filho será chamado de bastardo. Como foi? Maria sabia das consequências da sua decisão. E é por isso que a ousadia está dentro dessa mensagem, porque ela precisou de ser ousada, queridos. Ela precisou de ter muita ousadia, mas essa ousadia estava respaldada com a vontade de Deus. Porque ousadia fora da vontade atrapalha, mas ousadia dentro da vontade ativa as promessas de Deus para as nossas vidas. Qual foi a resposta de Maria a essa proposta? Lucas 1,38. Disse então Maria: eis aqui a tua serva, a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Quantos aqui gostariam de dizer hoje para Deus: Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade, cumpra-se em mim segundo a tua vontade? Nós estamos vivendo dias, queridos, igreja, onde Deus precisa de ouvir da nossa boca: Deus, cumpra em mim a tua vontade, cumpra em mim a tua vontade, faça de mim segundo o teu querer. Quantas promessas de Deus estão justamente aguardando a gente dizer isso em nossas vidas? A promessa de Deus para a vida de Maria não foi exclusiva para ela, foi uma promessa que atingiu toda a humanidade. Talvez você pense que as promessas de Deus para a sua vida vai atingir somente a sua vida, mas vai atingir muita vida, muitas vidas. Quando talvez a minha esposa ousada, querendo que a gente ficasse nesse país, talvez na ocasião, na mentalidade que tínhamos, da idade que tínhamos, do conceito que tínhamos de vida, achávamos que iríamos ficar aqui somente para sermos abençoados nessa nação linda que vivemos. Mas Deus tinha outros planos. Deus queria que através de nós, outras vidas também fossem abençoadas. Deixa eu te dizer algo e te ensinar algo. Se tem algo que Deus quer fazer na sua vida, nunca será somente para o seu benefício próprio. Se for, Deus não está nisso. Amém? Se for para abençoar outros, com certeza Deus está nisso. Você quer ficar rico, sim ou não? Não, perdeu a oportunidade de ficar rico. Glória a Deus. Se for só para o seu benefício, Deus não está nisso. Se for para abençoar outros, Deus está nisso. É assim que Deus funciona. Maria foi ousada, Maria foi obediente. Quando ousadia fora da vontade de Deus, o que faz? Atrapalha as promessas, mas ousadia dentro ou inserido à vontade de Deus, ativa as promessas. Em conclusão, essa mensagem eu falei que tinha que ser em 30 minutos e tinha que ser rápido, porque eu quero ser obediente. Quais desses dois exemplos melhor descreve você? Qual desses dois exemplos melhor descreve você? Passa aí para mim, para a pessoa de casa, acompanhar essa pergunta, por favor. Qual desses dois exemplos melhor descreve você? Você é ousado? Pense nisso. Eu acho que sim. Conheço a maioria de vocês. Ter vindo a esse país fala de ousadia. Ter entrado um dia nesse país
enfrentado uma nova cultura, as dificuldades, significa que você é ousado. Você precisou de ousadia para vir para cá. Você que está me assistindo em casa, pense em você é ousado. Eu espero que você possa dizer, sim, pastor, a ousadia está em mim. Mas com qual dos dois exemplos que eu falei hoje que você se identifica mais? Como é que eu sei, pastor? Consequências, resultados. A ousadias que você que tem na sua vida, Deus, que te tem levado a tomar decisões, tem te atrapalhado hoje ou tem te ajudado e ajudado a outros? Os passos que você deu em ousadia no seu passado beneficiaram a outros ou causaram problemas para muitos? É isso que a gente tem que perguntar hoje, porque essa mensagem tem que ser prática na sua vida. Não é só ouvir uma boa mensagem de duas pessoas importantes. O que isso tem a ver comigo? Tem a ver que Deus está falando com você. Deus quer, principalmente vocês mulheres na sua casa, dirigindo a sua casa, que essa ousadia sempre seja respaldada pela vontade de Deus. E eu louvo a Deus por vocês, mulheres. Hoje não é dia das mães. Eu queria ter pregado uma mensagem muito assim no mês passado. Foi o dia das mães. Vocês têm uma sensibilidade para ouvir de Deus tremendas. Mas só que muitas vezes, por causa da sensibilidade, das emoções, às vezes vocês podem atropelar, como foi o caso de Sarai. Calma, ouve de Deus. Tenha certeza que é Deus falando. Antes de permitir, porque ela conduziu Abraão. Abraão, pescoço, virou ele e falou, vai Abraão, toma que é tua. E ele, Abraão, homem, foi lá, achou bom. Gerou um problemão. E depois ela própria sofreu muito com aquilo. Agar a desprezou, Agar começou a fazer coisas que ela não gostava. E gerou um problema enorme, e o problema está aí até hoje. Segunda pergunta, você é daquele tipo de pessoa que ouve a Deus ou tenta resolver da sua maneira? Você é daquele tipo de pessoa que ouve a Deus ou tenta resolver da sua maneira? Sua ousadia tem ativado ou tem atrapalhado as promessas de Deus em sua família? Eu oro que em nome de Jesus, você que está me ouvindo, concluir essa mensagem, que de agora em diante, pastor, o que eu faço com o passado? Muitas vezes não há nada que possa ser feito. A verdade é essa. As consequências ficam, e está aí até hoje a história de Ismael, a história de Isaac, para a gente aprender com isso. Paulo diz que em 1 Coríntios capítulo 10, que as coisas que aconteceram no passado foram ali acontecer e foram escritas para que sirva de lição para a gente. Muitas vezes, queridos, não vai ser apagado simplesmente pelo fato de estarmos em Cristo. Um filho fora do casamento. Eu estou falando com alguns de vocês que estão me ouvindo. É a sua responsabilidade, você tem que cuidar dele, tem que cuidar dela. Ficou a consequência. Então, tente andar. A gente não é perfeito, por isso nós estamos dentro dessa série falando disso. Somos pessoas imperfeitas e nossas famílias são imperfeitas, mas nossas famílias podem ser melhores se nós usarmos a ousadia, que muitas vezes atrapalha, para ativar as promessas de Deus. Quantos podem dizer amém? Vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, que na sexta-feira, ao ouvirmos a tua palavra também, aprendendo a discernir a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para nós, possamos ser obedientes e usarmos a ousadia que o Senhor tanto quer e impulsiona dentro de nós, em obediência à tua palavra e à tua vontade. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Deus te abençoe, você que nos acompanhou até aqui. Vou despedir de vocês primeiro, depois despeço das pessoas que estão aqui. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Não deixe de assistir a gente durante essa semana, na oração live com os pastores, também na sexta-feira no estudo, que eu vou estar complementando essa mensagem, e no domingo que vem. E só lembrando você que quer estar presencial, que já podemos ter vocês, não esqueça de fazer a sua inscrição no nosso website, que vai estar projetado para você daqui a pouco. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus. Muito bom ter estado com vocês. Obrigado por nos assistir online hoje. Espero que esta mensagem tenha impactado sua vida tremendamente. Nós aqui da MP Church amamos a Deus e amamos pessoas e gostaríamos de conhecê-lo melhor. Se você tiver algum pedido de oração ou se quiser saber mais sobre nós,
e esse ministério, entre em contato conosco através desse e-mail que está sendo projetado para você agora, info@mpchurch.us. Nós gostaríamos muito de ouvir de você. E também, se você deseja apoiar esse ministério, pode fazer orando por nós e investindo financeiramente em nosso ministério. Basta você clicar no link que está logo abaixo. Muito obrigado por nos assistir. Deus te abençoe grandemente.